Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 70. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje é análise de gráficos pictóricos. O objetivo dessa aula é o quê? Compreender as informações contidas em gráficos pictóricos, interpretar e comparar essas informações e confeccionar esse tipo de gráfico. Então, para que vocês entendam do que a gente está falando, e vocês já viram esses gráficos, só com um nome diferente apareceu agora, né? Sabe-se que os gráficos servem para facilitar a interpretação das informações importantes nos meios sociais e científicos, né? E eles facilitam a organização dos dados coletados através de pesquisas e estudos. A pictografia é uma forma escrita pela qual as ideias e objetivos são transmitidos através de desenhos. Lembram dos gráficos? Tem umas carinhas que tem os desenhinhos representando? Então, são esses. O uso desses desenhos nos gráficos nos ajuda também a interpretar os gráficos que estão em outros idiomas. Que bom, né? Então, vamos lá. Vocês já devem ter visto um gráfico dessa forma e que a gente precisa interpretar cada figurinha, tá? O pictograma ao lado apresenta informações sobre uma floricultura. Observem lá, cada florzinha representa 150 flores. Olha só, aqui na legenda a gente vai observar isso. Portanto, é importante realizar o cálculo para saber a verdadeira quantidade de vendas da floricultura durante a semana. Então, eu posso usar dessa forma ou eu poderia usar os próprios números, né? Mas vamos pensar em situações que essas informações são para diferentes públicos, né? E dessa forma, todas as pessoas vão ter acesso e conseguir fazer essa interpretação, tá? Então vamos lá. Como que a gente vai interpretar esse gráfico então? É uma floricultura, né? E as vendas da semana dessa floricultura estão apresentadas aqui, de segunda a sexta-feira. Então, para que eu saiba qual foi a venda da segunda-feira, eu preciso fazer o cálculo. Aqui aparecem 3 flores para mim. Então, eu vou fazer segunda, são 150 vezes 3, 450. Na terça-feira, são 1, 2, 3, 4, 5 flores que aparecem. Então, 150 vezes 5, 750. Na quarta-feira, são 4 flores que aparecem. 150 vezes 4, 600. Na quinta-feira, 1, 2, 3, 4, 5 flores também. 150 vezes 5, 750. E na sexta-feira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 150 vezes 6, 900. Olhando o gráfico, nós podemos identificar e fazer algumas comparações, né? Qual foi o dia em que a floricultura vendeu mais flores? Olhando, né, pela quantidade de flores lá na sexta-feira. Qual é o dia que essa floricultura vendeu menos flores? Na segunda-feira. Eu consigo fazer esses comparativos fazendo essa observação das imagens, mas se eu preciso de dados mais específicos, que são quantidades, aí eu preciso fazer o cálculo. Por isso, esse cálculo ali do lado vai nos auxiliar. Por exemplo, quantas flores foram vendidas segunda e quarta-feira? Segunda, 150. Segunda, 450, são 150 vezes 3, 450. Na quarta, 600. Então, 1.050 flores nesses 2 dias. Então, para que eu consiga fazer esse cálculo de valores mesmo, e aí eu preciso fazer esse cálculo de quanto vale cada florzinha. Tá bom? Então, é dessa forma que os gráficos pictóricos aparecem e também aparecem como nomes de pictograma, que eles vão nos ajudar dessa forma, tá bom? Outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, então observem essa legenda para interpretar o gráfico. Então, tem aqui
um gráfico, o título dele é quantidade de cafés vendidos na lanchonete em diferentes dias da semana. Agora, tem o detalhezinho da legenda, cada xícarazinha dessa equivale a 3 cafés. E aqui nós temos a quantidade de cafés vendidos e segunda, terça e quarta-feira. Nesse caso aqui, na segunda-feira, eu tenho 1, 2, 3. 3 vezes 3, 9. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 vezes 3, 12. 1, 2. 2 vezes 3, 6. Para que eu entenda e consiga dizer as quantidades exatas, eu preciso fazer esses cálculos. Eu posso dizer, só olhando ali, que na terça-feira é o dia que mais foi vendido café, ok? Mas para eu dizer a quantidade, eu preciso fazer o cálculo ali conforme a legenda mostra, tá bom? Ah, detalhe, às vezes o aluno pega o gráfico e vai observar e vai responder as questões. Por exemplo, aparece lá a questão: quantos cafés foram vendidos na terça-feira? E ele vai lá, esqueceu de olhar a legenda, ele vai lá e diz assim, 4 cafés. Ah, prof, mas é que tinham 4 xícaras ali, era o que estava mostrando no gráfico. Ok, era o que estava apresentado aqui. Mas a legenda diz que cada xícara equivale a 3 cafés. Então, esse detalhe é bem importante para que você não coloque respostas equivocadas nas suas atividades, tá bom? Nesse caso aqui, nós temos um outro exemplo de gráfico, tem como título Brinquedo na loja de brinquedos. Aqui o número de brinquedos e aqui nós temos então, ao invés do nome de cada brinquedo, nós temos o desenho deles e aqui cada cubinho, parece o nosso cubinho do material dourado, né? Cada cubinho representa um brinquedo. Então aqui eu tenho 5 carrinhos, eu tenho 3 trens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonecas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolas e os patinhos eles não contaram ainda, tá? Mas pela barrinha a gente já pode dizer que é equivalente à quantidade de bolas, tá? Mas nesse caso ali não aparece, tá? Então é uma outra maneira também de apresentar informações, tá? Com crianças menores que não fazem a leitura ainda das palavras, a gente vai usar essas figuras para que elas entendam do que se trata e depois trabalhem as quantidades. Também pode ser, tá bom? E agora? Agora a gente vai treinar um pouquinho os nossos conhecimentos. Vamos ver se vocês estão atentos a todas as informações que a gente trabalhou até agora sobre interpretação de gráficos. Eu vou pedir para que vocês leiam com atenção as informações desse gráfico ali e respondam as perguntas apresentadas. Então, eu quero saber quantas árvores foram plantadas no ano de 2016. Eu também preciso saber qual é a diferença de árvores plantadas entre os anos de 2014 e 2015 e, ao todo, quantas árvores foram plantadas. Então, observem as informações do gráfico, a legenda do gráfico, para que vocês coloquem essas informações ali. Interpretem, façam os cálculos e vamos ver se vocês chegam ao resultado que nós esperamos. Vamos ver? Então aqui, ó, como é que eu vou fazer a interpretação desse gráfico? Primeiro, eu preciso entender sobre o que se trata. O título diz que a quantidade de árvores plantadas. Não diz exatamente onde, tem a fonte aqui de uma prefeitura da região em fevereiro de 2018, tá? Então, não se especifica exatamente em que lugar. Mas foi colocado a legenda que cada arvorezinha representa 15 árvores plantadas e nós temos os anos de 2014 a 2017. Ah, prof, tá lá 2014 e 2017, poderia ser ao contrário? Poderia, sem problema nenhum, tá? Não, essa ordem ali não interfere. A primeira questão é,
quantas árvores foram plantadas no ano de 2016? Então, eu vou olhar lá em 2016, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arvorezinhas, vezes 15, que corresponde a cada árvore. Eu tenho 120, então, a resposta, 120 árvores no ano de 2016. B, qual é a diferença de árvores plantadas entre os anos de 2014 e 2015? Para que eu consiga saber essa diferença, eu vou fazer o cálculo delas primeiro. Em 2014, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 15, 150. 2015, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 15, 75. 150 menos 75, 75. Ou metade de 2014, né? Metade de 150, 75. Aí vai do raciocínio de cada um, tá bom? E a questão C, ao todo, quantas árvores foram plantadas então? Nós sabemos que 2014 foram 150, 2015 foram 75, 2016 120. Fazemos o cálculo de 2017, quantas árvores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vezes 15, 105. E fazemos a soma de todos os anos, que dá um total de 450 árvores, tá? Então, essa é a interpretação que a gente precisa fazer e ter esse cuidado, tá? Como eu falei anteriormente, pode ser que o aluno olhe rápido e diga assim, ah não, em 2014 foram 10 árvores, em 2015 5. E aí não está correta a interpretação. Pessoal, espero que tenha ficado claro essa questão dos gráficos pictóricos. Eles não têm dificuldade, na verdade, eles auxiliam e eles são uma outra forma de interpretação e de apresentação de dados, tá? Fica a teu critério se você quer usar um gráfico de colunas, de barras ou de representações como esses que nós usamos hoje. É importante que você faça essa leitura completa de todas as informações que aparecem nele, principalmente as legendas, para que você faça a interpretação correta, tá bom? Preste bastante atenção nisso, tá? Feito o registro da nossa aula, a data de hoje, o tema da nossa aula, você vai lá para a atividade proposta. Faça com bastante atenção, bastante capricho, tá bom? Eu fico por aqui, espero vocês para uma próxima aula e desejo bons estudos!